Olá pessoal, Gilson Ferreira aqui, 3F Cash, e hoje a gente vai fazer um 3F Cash diferente. Vamos realizar o sonho dos funcionários, me pressionar. Estou aqui com a Ana Carla e a Giovana, que serão as pessoas, as duas colaboradoras que representarão os demais. Vamos ver o que nos espera. Êêêê! Aplausos, aplausos. Hoje é dia de perguntas para o chefe. Se apresentem. Oi, eu sou a Giovana, sou da ata, do financeiro, do RH. Brincadeira. Eu faço muitas coisas aqui, sei de tudo da empresa, já tô aqui há 5 aninhos, graças a Deus. Eu sou a Ana, sou líder do processo de demonstrativos e tô aqui há mais ou menos quase 2 anos, né? E é isso. Tempos, viu, meus amores? Eu sofro. Mas o podcast hoje é de vocês. Sofrem nada. Eu estou aqui como convidado. Legal. Vamos lá. Meu jovem, como é que você... qual a sua... O que você vê daqui a 5 anos... A 3F, calma, deixa eu reformular. Como você vê a 3F daqui a 5 anos? Melhorou. O seu jovem sou eu. Você é jovem, 28 anos, né? Estou chegando lá. Minha jovem, a 3F daqui 5 anos, como é que eu a vejo? A 3F já está no caminho que eu a vejo daqui a 5 anos. Que qual é? Referência em qualidade dentro do Distrito Federal. E daqui a 5 anos eu vejo ela muito melhor consolidada nesse sentido. Muito melhor consolidada no sentido de ser referência na boa prestação de serviço no Distrito Federal, na área de gestão condominial. Tá no caminho. E dentro disso, o que você acha que te fez dar o primeiro passo para isso? Eita, que essa história do primeiro passo é uma história um pouco complexa. Eu sempre trabalhei com condomínio, sempre não, minto. Eu trabalhei com condomínio muito tempo, com gestão de condomínio. E depois eu resolvi ir para a área do direito. Tinha pretensões de advogar. E quando eu me formei, eu tinha uma experiência com questão de advocacia e, na realidade, eu montei essa empresa que, para ser bem sincero com você, era para ser um canal de me apresentar perante pessoas que precisariam de serviços jurídicos. Só que a empresa, felizmente, tomou uma proporção que me fez repensar o caminho. Mas como tudo que eu gosto de fazer bem feito, a empresa não poderia ser mais uma. Tinha que ser uma. Então, por isso que eu prezo muito por qualidade. Foi isso que me fez dar o primeiro passo para transformar a 3F numa empresa referência. E óbvio que eu não faço isso sozinho. Eu preciso de pessoas igualmente competentes ao meu lado, porque ninguém consegue fazer nada sozinho hoje. Muito menos transformar uma empresa de prestação de serviço numa referência. Precisa de pessoas igualmente engajadas, e é isso que nós estamos construindo na empresa. E são esses também passos que a gente vai dar daqui para frente, para transformar as pessoas aqui em conhecedoras. Eu digo sempre com vocês aqui que eu prefiro você muito boa, querendo sair, do que você muito ruim, querendo ficar. É isso. Dentro do não queria que a empresa fosse mais uma, queria que ela fosse uma, a gente que fica dentro da empresa sabe qual é o diferencial da 3F para outras administradoras, principalmente. Mas para o nosso grande público, síndicos, condôminos e dos condomínios, qual é a diferença da serviço da 3F para outras administradoras? Eu digo sempre que o diferencial da 3F, ou o maior diferencial da 3F, é o conhecimento. A gente vive a era do conhecimento, né? Tudo que você faz hoje, infelizmente, as facilidades do mundo atual, do mundo globalizado, gerou um certo, que expressão eu vou usar? Um certo desleixo das pessoas em buscar se aprofundar no conhecimento. O conhecimento tem sido muito raso, né? Como nós somos gestão condominial, a nossa ideia é se aprofundar no conhecimento. E quando você tem conhecimento, você orienta as melhores práticas. Porque eu não te oriento pelo eu acho. Eu te oriento por aquilo que é comprovadamente correto ou que já tenha um norte, que é legalmente visto. Enfim, então eu digo que o principal diferencial da 3F é o conhecimento. Mas não é o conhecimento do dizer eu sei, é o conhecimento do dizer eu vou aplicar. Então é o conhecimento de como atender melhor. Então eu vou atender melhor porque eu sei como atender melhor. É o conhecimento de fazer o diferencial em cada processo, de fechar uma prestação de contas, apresentar um livro demonstrativo da melhor forma e com as melhores informações e que sejam claros para que leigos também possam conhecer,
Porque também não adianta eu fazer uma coisa robusta, onde só técnicos terão acesso, porque o condomínio não só mora técnico. Então, o conhecimento é transformar aquilo que é o ideal, de forma que as pessoas possam ter livre e tranquilo acesso. Massa. Dentro disso que você falou, o que que você considera que seja assim a nossa referência de manter um alto padrão nos serviços que a gente entrega? O que eu considero que seja a referência? Sim. Você e todas as pessoas que trabalham com a gente têm que ser referência para o alto padrão. Porque hoje, principalmente, as pessoas não compram só a qualidade. Elas compram também a forma que a qualidade foi vendida. Então, o vender aquele serviço também é uma forma. E quem vai fazer isso melhor do que cada uma de vocês? Então, eu considero primordial o colaborador bem preparado para atender um público cada vez mais exigente. E por isso, o diferencial da 3F é o conhecimento. Eita, como nós somos conhecedores. Estamos no caminho. Ainda temos muito a aprender. Hoje, o senhor é dono, a empresa está com 10 anos aí. O que o senhor acha que nos tempos de hoje faz uma empresa crescer? Crescer hoje, para ser sincero com você, pelo que a gente vê aí, não é muito difícil. O difícil é se manter grande. Né? Hoje, com as mídias, redes sociais, você vender algo superficial, é muito fácil de você alavancar grandes volumes. Mas você manter aquilo durante um período é que eu acho que é o mais difícil. Você disse aí, você é dono, e eu me vejo mais como um colaborador. Alguém responsável por fazer a coisa acontecer. E óbvio que quando você é responsável por fazer a coisa acontecer, você tem algumas atribuições a mais. Umas agradam, outras nem tanto, mas você tem que manter o grupo coeso, porque você tem um objetivo. Então, o meu objetivo, repito, e estou cada vez mais investindo nisso, é transformar o grupo num grupo forte. Não adianta Gilson forte, porque ele não vai suportar toda a carga. Então, um grupo forte torna a carga muito mais leve. Você falou sobre essa questão de ser um colaborador, mas, acima de tudo, a gente te vê muito como um líder. E, querendo ou não, você também é um líder mais da galera, né? Como que você faz o equilíbrio? Como que você pondera esse equilíbrio entre ser um líder da galera e um líder que, muitas vezes, precisa tomar decisões difíceis? Eita, eu nem sabia que eu era um líder da galera. É do povão. Eu não acho isso muito difícil. Eu costumo dizer que o que mantém a relação é o respeito. Né? Como eu disse, o fato de ser um colaborador, eu não me acho melhor ou pior que ninguém. Eu acho que eu exerço uma função e cada outro exerce outra função. Então, essas funções se complementam. A minha função, muitas vezes, é trazer algumas pessoas à realidade. Isso faz parte da minha função. Então, eu não preciso fazer isso com desrespeito. Eu posso fazer isso da forma mais tranquila possível. Muitas vezes cabe a mim também, não é uma tarefa fácil, fazer alguns desligamentos. Né? Eu costumo dizer que eu desligo alguém depois de ter insistido muito. Eu até brinco muito com vocês aqui que eu digo, eu brinco e brigo Com quem você gosta. com quem eu gosto e acredito. Por que eu digo isso? Eu levo isso muito para a questão de família. Nossos pais é certeza que nos amam. Mas eles nos criam só fazendo o que a gente quer? Eles iriam nos estragar, não é verdade? Porque quando a gente não tem limite... Então, eu costumo dizer que eu sou o colaborador que, às vezes, tem que colocar limite. Mas isso é feito com respeito. Isso é feito você sabendo que eu quero o seu melhor. Porque uma coisa é eu corrigir você querendo o seu melhor, você vai ver de uma forma. Outra coisa é eu corrigir você querendo denegrir você, você vai ver de outra forma. E, como eu disse, eu nem sabia que eu era da galera. Mas já que eu sou da galera... e eu gosto realmente de interagir, porque eu acho que o clima mais leve... Até porque o nosso trabalho ele é uma pressão constante. Por que ele é uma pressão constante? A gente vive de resolver problemas alheios. E quando você vive de resolver problemas alheios, resolver os seus já é difícil, imagine resolver o problema dos outros. Então, por isso que a gente tem que estar muito coeso, a gente tem que estar muito unido, a gente tem que ter um propósito comum. E a minha função, com a ajuda de vocês, porque eu não conseguiria fazer isso sozinho também, é definir e seguir esse propósito. Seguindo a linha de colaboradores, liderança, como você enxerga hoje a liderança dentro da 3F? Você que é um dos líderes, né, que a gente tem? Eu diria para você que a 3F ela ainda está em construção. E possivelmente ela vai estar em construção a vida toda.
Mas a 3F, no último ano, ela deu um passo muito importante, né? A gente estava numa estrutura de 42 metros quadrados e a gente veio para uma estrutura de 470 metros quadrados. Ou seja, 10 vezes mais. Então, tem muita coisa que acontecia antes que a gente está aprendendo a lidar hoje, né? A gente construiu uma estrutura para prestar melhores serviços dentro dessa linha do conhecimento, trazer melhores conhecimentos para o cliente, inclusive, orientar o cliente quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Uhum. Então, a gente também, nesse processo de liderança, a gente está formando muitas pessoas. A gente está querendo formar muitas pessoas. Na estrutura que a gente se encontrava, a gente não precisava muito de determinados postos de liderança. Na estrutura que a gente está hoje, a gente precisa mudar isso. Então, a liderança que a gente tem hoje, ela está em formação. Então, quando você está formando alguém, fazer algum juízo de valor é prematuro. Então, hoje não dá para eu dizer, como é que está a nossa liderança. Ela está boa, ela está ruim? Ela está no caminho. A gente está definindo a linha e está construindo o caminho para chegar lá. E toda construção leva tempo, tem alguns pontos de melhorias, alguns traços que você precisa rever, e a gente está nesse momento, acredito eu. E o que você acha que é fundamental numa liderança para o crescimento de uma empresa? Dizem que a equipe normalmente é o espelho de quem lidera, não é verdade? Eu tenho alguns pontos comigo que são primordiais. Lealdade, coragem. Para mim, nisso aí você já mata muita coisa. Perfeito? E quando eu digo coragem, isso não quer dizer a ausência do medo. A gente precisa ter medo. Mas o medo ele não pode ser um freio. Ele tem que ser um contrapeso. Então, o que eu primo muito é a coragem. Eu sempre digo com vocês, eu sei que você vai errar. Nós erramos. A gente aprende com o erro. Tem a história lá do inventor da lâmpada, né? Que ele, sei lá, 1000 vezes, Bruno? Mais de 1000 vezes ele tentou. E eu pensei, você errou. Ele, não. Eu descobri mais uma forma de como não fazer. Então, é exatamente isso que eu primo muito na empresa. Eu errei nisso. Não, eu não errei. Eu descobri mais uma forma de como não fazer. Se você reiteradamente comete aquele erro, você não está querendo aprender com ele. Então, um dos requisitos que eu gosto na liderança é a coragem. Porque quando você tem coragem, você enfrenta, errei e resolvo. Não sei como resolver, vou atrás de alguém que faça isso. Porque quando você tem coragem de enfrentar problemas, de enfrentar seus medos, o restante te acompanha. Você vai crescer com aquilo. E a outra coisa é a lealdade. Porque eu também acredito que você não precisa usar ninguém como escada para atingir o seu objetivo. Isso se torna natural quando você produz alguma coisa. Então, para mim, são esses dois requisitos. Porque com coragem também você vai ter a vontade de aprender. E liderança tem a ver com aprendizado, o tempo inteiro. Você falou da liderança, mas qual é um ponto importante? O que é mais valorizado dentro de na visão do senhor para um funcionário? O que o senhor mais valoriza em um funcionário? Não necessariamente a liderança. Esses dois itens que eu falei. Também? Também. É porque eu tenho a ideia de que cada pessoa pode ser líder, apesar da gente definir perfis diferentes, né? Vou citar a Ana Carla como exemplo. Eu tenho a Ana Carla como exemplo, que a Ana Carla eu posso destrinchar uma metralhadora nela aqui de problemas. De problemas. Ana Carla, eu tô com esse problema, eu tô com esse problema, eu tô com esse problema, ela vai ficar indignada aqui, vai ficar preocupada, eu tava com a cara de preocupada ontem, inclusive, mas daqui a pouco ela vai arrumar um norte para isso. Então ela vai se organizar para ver como é que ela vai guiar determinados processos. Já tem outros colaboradores aqui que eu não posso fazer isso. Eu posso ter a mesma quantidade de demanda, eu lanço para a Ana Carla 10 demandas de uma vez. Ela consegue se organizar e vencer essas 10 demandas. Eu tenho outros colaboradores aqui que eu não posso dar as 10 demandas de uma vez, mas eu posso dar as 10 demandas fatiadas, que eles vão igualmente fazer as 10 demandas, só que sem aquela pressão de muita informação de uma vez só. Então, o que para mim é o diferencial? A lealdade, porque a lealdade eu não digo só de querer crescer, é a lealdade também do que você vai fazer. Uhum. Eu não preciso fazer isso para prejudicar ninguém, né? Eu não preciso estar falando isso do colaborador para prejudicá-lo. Eu até posso falar isso dele se for para um ponto de melhoria. E a questão da coragem de, cara, eu não tenho, talvez, a facilidade de pegar 10 demandas e resolvê-las e organizá-las para a forma de resolvê-las. Mas eu tenho a coragem de um em um aí enfrentando e não desistir até que eu chegue na 10ª. Então,
tudo para mim, profissionalmente falando, está ligado à coragem. Ontem, por exemplo, eu tive conversa com 3 colaboradores da empresa. E hoje eu tive uma conversa com outro. E o intuito dessa conversa era exatamente despertar essa coragem. Né? São colaboradores mais novos, à exceção de um. E aí a ideia é exatamente despertar essa coragem, porque às vezes a gente chega num ambiente de trabalho, é muito ruim quando a gente chega. Né? A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe que passo a gente pode dar. Depois de um tempo, você que está com quantos anos? Quase 2. 2 anos, você que está com... 5. Muito fácil. 5 anos você já acha a casa sua. Mas para quem está com 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ainda está muito inseguro de que passo vai dar. Então, a minha conversa com o pessoal era no sentido de, cara, você sabe quem é você. Ninguém melhor que você para conhecer você. Né? Essa questão de que, eu te conheço, ninguém me conhece melhor que eu. Eu estou comigo 24 horas. Eu faço tudo comigo mesmo. As outras pessoas fazem algumas coisas em determinados tempos. Então, nada do que alguém disser para mim vai mudar quem eu sei quem eu sou. Só que tem pessoas que, quando entram na empresa, ainda não estão tão seguros disso. E é isso que eu tento passar para todo colaborador. Você foi contratado por um motivo. Se você se esconder atrás disso, você não vai aparecer. Então, uma das coisas que eu valorizo é a coragem e a lealdade. A coragem de ser você, ou a coragem de mudar naquilo que você precisa mudar, e a lealdade de não precisar passar por cima de ninguém para ser você ou de mudar no que você precisa mudar. Você falou muito sobre essa questão de ponderar, né? Entender como cada pessoa é e poder distribuir. O que você considera fundamental quando você vai fazer uma entrevista de emprego e você fala, essa pessoa é para minha empresa? Caramba, você já está querendo que eu entregue o jogo, né? Aí, galera, vocês fiquem atentos aí, quem quiser. Você aí que tá Você vai- assistindo, você vai- quiser fazer uma entrevista aqui, Quem você quiser já sabe, vir pra viu? cá, Você vai me fazer, inclusive, ter que mudar uma depois vocês me questão. agradeçam. Você vai até me fazer mudar uma questão. Giovana acompanhou algumas e tem uma pergunta que eu sempre faço ao final. E, normalmente, essa pergunta, dependendo do desenvolvimento do que as pessoas falaram no anterior, se mostraram, ela é primordial para eu contratar. Eu faço a pergunta, tem alguma coisa que eu não disse que você gostaria que eu falasse? O que você responderia? Não sei. Pois é. Eu fiz uma entrevista com uma série de pessoas ano passado. Já a entrevista final, porque vocês cuidam dessa questão mais inicial. E acredito que para todas elas eu fiz essa pergunta. Apenas 2 pessoas respondeu condizente com o que eu esperava. Que tem a ver com coragem. Sabe o que elas responderam? Mais ou menos, queria que você dissesse, você começa amanhã. Ou que dia eu começo? Na minha entrevista foi diferente. Você foi contratada. Então, o que acontece? Quando a pessoa vem e eu sei que a entrevista é um momento tenso. Todo momento que a gente está sendo avaliado é um momento tenso. Todo. O ser humano, ele sob avaliação, ele fica tenso. Quando é que ele não fica tenso quando ele está sendo avaliado? Ele tá seguro? Quando ele é muito bom naquilo que ele faz. Então, quando ele é muito bom naquilo que ele faz. Agora, mesmo ele sendo muito bom naquilo que ele faz, quando tem uma avaliação, a tendência é ele ficar tenso. Uma avaliação, inclusive, que influencia nele. Quando alguém vem fazer uma entrevista de emprego, ele quer um emprego, ele está precisando de um salário. Então, tem uma influência sobre a vida dele, não é verdade? Então, quando alguém te faz essa pergunta, e alguém que você não sabe quem é, mas que você julga que tem alguma autonomia, já que está fazendo uma entrevista com você, e você falar, eu quero que você diga, eu começo amanhã, ou você está contratado, a pessoa tem que ter muita coragem para falar isso. O normal é ela querer saber como ela se postou, ou dizer que não, você já foi muito claro. Então, para fazer uma média, dizer assim, não, você manda muito bem, você foi esclarecedor. Talvez a pessoa tenha essa ideia, mas ter a coragem de falar, ei, se eu estou aqui na entrevista é porque eu preciso desse emprego, eu quero que você diga que eu vou trabalhar. Precisa ter coragem para isso. Então, eu valorizo também na questão da entrevista a coragem. Só que a coragem também e a falta de senso é uma linha muito tênue. Então, tem pessoas que não têm senso e acham que estão tendo coragem. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa linha. Arrasou. Da minha foi assim. Você pode começar quando? Eu agora. Você deve ter saído muito bem no anterior, que não precisou ser feita essa pergunta, né? Você deve ter se... Eu nem tive essa entrevista. Eu fui convocada mesmo. Passei uma semana enrolando pra avisar, mas tamo aí, né? E qual... Mas é boa ser filhinha de papai, né, Ana?
Não, meu amor, não é bem assim. Pensaram, se você não passar aqui, você vai trabalhar na 3F. Eu descobri no mesmo dia que eu não tinha passado. Eu fui avisar uma semana depois, morrendo de medo de fofocarem pro meu pai. E dentro disso, qual habilidade assim, você considera crucial para você conseguir desenvolver esses mecanismos, né? De liderar, de ter o trato com novas pessoas? Cara, comprometimento. Essa questão de lealdade e coragem, eu acho que o comprometimento é o que liga as duas. Para mim, isso aí é tudo. Eu costumo dizer que se alguém já fez, você consegue. Seja o que for. E se alguém não fez, é possível você conseguir. Fato. Então, alguém fez. O pessoal aí está muito envolvido em corrida. Alguém correu 5 km em 3 minutos. Nem sei se é possível. Mas se alguém correu, você também consegue. Qual é a diferença? O comprometimento. O quanto você está comprometido para conseguir aquilo. Porque é muito fácil eu falar, não, eu estou comprometido. Eu, muitas vezes, sou abordado, algumas vezes já fui criticado por trabalhar muito. Que hora que você chega na empresa? 6 horas da manhã. Que hora que você sai? 10, 11. Ah, você é louco. Só que aí, onde é que você estava no final de semana? Na praia. Final de semana não, final de ano, né? Ou início do ano, na praia. E aí as pessoas falam, nossa, vive na praia. Mas não sabe o sacrifício que é feito para você ter essa oportunidade de estar na praia. Então é aquele velho ditado, veja as cachaças que você toma, mas não veja os tombos que você leva. Então o comprometimento leva a isso, porque o comprometimento é você fazer o extraordinário. É você ir além daquilo que está sendo proposto para você. E quando você vai além, você se torna uma pessoa diferente. E eu gosto muito da questão do conhecimento, inclusive interno, que eu digo assim, cara, o conhecimento que cada um de vocês adquiriram aqui, alguém tira de vocês? Não. Vocês podem trabalhar onde for. E o detalhe importante, dependendo de onde vocês forem trabalhar, é o diferencial de vocês. Então, por isso que eu digo que o conhecimento não é uma coisa só para a empresa, é uma coisa também para o profissional. E eu entendo que quando é uma coisa ganha-ganha, não tem como não crescer. E aí, voltando lá à questão do crescimento, um dos fatores que eu entendo que faz a 3F crescer é o conhecimento, mas o conhecimento de todos. Inclusive o seu, o meu, de cada um de nós. Ele vai estar no final do ano na praia e eu quero estar no meio, tá? A gente pode negociar assim. Falando da 3F, qual a missão da 3F hoje? É uma pergunta boa, mas eu gostaria que vocês respondessem. Não, mas hoje o entrevistado é o senhor, então... Só que hoje nós vamos reverter essa pergunta. Negativo. O que vocês veem, e você que já está com 5 anos talvez vai ter uma habilidade muito maior para responder isso. Meu Deus. E a Ana Carla, que está com 2 anos, já dá para ver. O que vocês veem da missão da 3F? Apesar da gente já ter uma missão escrita e clara. Mas o que vocês veem hoje, trabalhando 5 anos? Qual é a missão que vocês veem dessa empresa? Ai, gente, o entrevistado não era ele, meu Deus. Ele virou o jogo. Não, que isso? Quem precisa ser liberou? nada. Quem deixou? Não precisa ser nada... É a visão de vocês, não precisa ser palavras bonitas. O que vocês veem como missão? Estou aqui há 5 anos. Qual é a missão dessa empresa? Porque a missão da empresa é a sua missão. Eu entendo que é a Estudante de questão direito. de comodidade ao cliente, de você saber, o cliente não precisa ir buscar na internet ou no Instagram, ou hoje que as pessoas procuram muito no TikTok, saber de alguma informação que pode ser ou não certa. Então, ele sempre tem a 3F como essa segurança de qualquer dúvida que eu tiver ou qualquer problema que eu tenho no meu condomínio, eu vou atrás da 3F. A questão de que a gente até uma vez fez essa campanha, que a gente faz até hoje, na verdade, do Encantar é de Casa, e que a gente fez alguns vídeos até perguntando por que o pessoal gosta do serviço da 3F. E muita gente falou, porque o pessoal aqui é muito educado, me trata muito bem. E eu acho que essa é uma das missões da 3F, que é a questão de você encantar o cliente, não só receber aquele cliente por receber, mas receber, além de ser educado, que eu acredito que seja uma coisa assim básica, que tem que ter em todos os lugares e todas as pessoas têm que ter educação, é a questão de resolver o problema do cliente. Eu já acho que, além do serviço prestado ser de extrema qualidade, é esse relacionamento que a 3F tem com o cliente, o que a gente preza muito, o relacionamento com o cliente. Então, se eu vou num lugar e eu sou isso que a Giovana falou, eu sou extremamente bem tratada, eu me sinto em casa, é fazer com que os clientes, quando vêm até a empresa ou precisam da gente, que eles também se sintam em casa e eles se sintam seguros. Então, eu acho que é isso que a gente mais tenta passar como a nossa visão, é um bem-estar, é uma comodidade, como a Jo falou, sem deixar que a referência do serviço que a gente presta caia.
E dentro disso, inclusive, viu ontem um cliente que falou assim, eu me sinto em casa aqui, cadê a televisão? Liga aí, não sei o quê. E eu fiquei tipo, meu Deus, porque a gente, normalmente, eu não vou numa empresa assim pra... Na verdade, eu nem vou em empresas. Pra ficar lá, tô me sentindo em casa. E foi muito engraçado. Eu fiquei, sério? E ele, sim, liga a TV aí que eu vou assistir, não sei o quê. Eu falei, que legal. A gente tem mais de um cliente aí que passa essa alegria de se sentir em casa aqui, né? Meu amigo Eduardo. A questão também da confiança, que eu vejo muito, que tem síndico que a gente fala e não questiona. De tipo, precisa pagar uma ata. A gente assina, registra, precisa pagar uma ata. Eles pagam, eles não querem saber qual ata tem pra registrar, eles pagam. E eu fico assim, gente, é muita confiança mesmo na gente, né? E essa questão da confiança é boa, porém é complicada, porque a pessoa confia em tudo que você fala. Então você não pode falar nada que seja divergente de... como é que eu posso falar isso? Não pode falar nada errado, porque a pessoa confia em você. E quando você quebra a confiança, é difícil você recuperar ela. E as pessoas confiam em quem? Sabe, conhece. É confiável, Isso aí. sabe? Olha para você ver. Você me perguntou da missão da 3F. E vocês falaram tudo a ver com o que a gente está pregando, que é o conhecimento, na verdade? Uhum. Eu quero proporcionar bem-estar para o cliente, que é a nossa missão. O que é bem-estar? É deixar ele confortável para confiar. E como é que ele vai confiar? Ele tem que saber que eu sei o que eu estou fazendo. É isso que gera confiança. Eu até costumo dizer que tem algumas coisas na 3F que são inegociáveis. São inegociáveis. Eu até brinco com alguns clientes dizendo, eu nunca estou à venda. Para mim, toda pessoa que se vende, ela vale muito menos do que o valor que foi pago. Uhum. Então, o que é não estou à venda? Nós não fazemos coisa errada. E é por isso que a gente estuda muito para saber o que é o certo. Então, a confiança, a comodidade, esse relacionamento, o cliente se sentir bem aqui, tudo isso tem a ver com a segurança que a gente passa para eles. E a segurança tem a ver com o quanto eu sei. E eu só sei aquilo que eu me preparo para saber. Então, a missão da 3F é proporcionar comodidade, bem-estar ao cliente. E tudo isso está envolvido naquilo que a gente se prepara para fazer. Dito isso, vem para 3F você também. Que você vai ter conhecimento. Qual que você acha que é esse ano de 2026 a virada de chave da 3F? Durante 10 anos de empresa, e como eu disse lá no início, essa empresa ela foi montada com uma finalidade, ela acabou sobrepondo isso. A gente não se preparou para muita coisa. A gente se preparava para prestar o melhor serviço, mas não se preparou para ampliar isso. E esse ano que passou agora, 2025, a gente começou esse trabalho de estrutura, de buscar pessoas para aperfeiçoar aquilo que a gente ainda precisa melhorar. E nisso a gente investiu muito internamente. Perfeito? A gente tentou esse aperfeiçoamento internamente. A minha ideia para 2026 é começar a mostrar quem é a 3F. E olha o que eu disse, começar. Não quer dizer que eu vou fazer isso tudo de uma vez, não. Então, 2026 é começar a preparar para que as pessoas conheçam, para que as pessoas saibam que dentro do Distrito Federal tem uma empresa extremamente confiável e muito qualificada para atuar nessa questão de condomínios. E que isso não seja só um discurso em redes sociais. Isso é algo que eles vão poder atestar na prática. E qual a melhor forma de alguém saber se você é ou boa ou não naquilo que você faz? Testando. Os que estão com você, dizendo se você é ou não. Isso passa muita credibilidade. E é por isso que até a Giovana falou, tem uns clientes que fazem uns vídeos da gente. E é isso que a gente quer, que as pessoas comecem a saber que dentro do Distrito Federal tem uma empresa de extrema qualidade na prestação de serviço. E qualidade eu costumo dizer também que é uma utopia. Porque qualidade, ou excelência, melhor dizendo, não qualidade, mas excelência é uma utopia. Excelência já é o topo. Então, para a gente, o topo não existe. A gente vai estar sempre falando em excelência e sempre buscando a excelência. Então, a virada de chave que eu pretendo fazer em 2026 junto com vocês é mostrar para o universo quem nós somos. E para isso, em 2025, a gente preparou muita coisa. A gente está fazendo um site que a gente quer que seja referência de consulta. Igual a Giovana falou, consultar tudo aqui, então quero que tenha lá um local de consulta. E de consulta confiável, de consulta embasada. Então, a virada de chave que eu vejo para 2026 é a gente entrar nesse universo, começar a entrar nesse universo, melhor dizendo, de quem somos.
E aí 2027, 2028, possivelmente a gente vai estar muito mais à frente. E olha que mesmo de forma não tão preparada, eu entendo que 2025 a gente fez alguns destaques nesse sentido. Imagine a gente se preparando. Falando de cliente agora para os nossos clientes e futuros clientes, o que a 3F vai fazer vai trazer de diferente para os nossos clientes em 2026? A era do conhecimento. A gente vai treinar os síndicos. Tem, por exemplo, aí a questão do síndico profissional, que até então não é legal. É uma nomenclatura que se criaram. Por que não é legal? Porque não tem nenhuma lei. Mas já tem um PL sendo discutido. Alguns pontos do PL muito bom, outros nem tão bom assim. Só que a gente entende que a pessoa tem que saber o que é ser síndico. Quando você sabe o que você está fazendo, você faz melhor. Eu entendo que as pessoas aí, condôminos, conselheiros, têm que saber como analisar uma prestação de contas. Porque existem muitos problemas, a gente acompanha muitos problemas na mídia de prestação de contas. Algumas por falta de conhecimento do síndico, não saber como lidar com aquilo. Outras porque, infelizmente, existem pessoas de má índole mesmo e querem ter benefícios naquilo. Só que aí também tem as pessoas que não sabem como acompanhar, como fiscalizar aquilo. Então, a gente pretende também começar a era do conhecimento para o cliente. A gente quer que o cliente saiba o que está fazendo. O cliente conheça seus direitos e também os seus deveres. Porque sabendo os seus direitos e os seus deveres, fica mais fácil, inclusive, a convivência dentro do condomínio. A gente tem também muitos projetos, né, em andamento. Tem o 3F Command, tem o 3F Club, como você citou. Dá um spoiler para a galera do que seriam os projetos que a gente tem. Eita! A gente tem, de fato, o 3F Cash, que é isso aqui que a gente está fazendo, que a gente pretende trazer autoridades nessa ideia que envolva condomínio, não necessariamente só autoridades do condomínio, mas autoridades que envolvam condomínio. Distrito Federal, por exemplo, tem grande parte, quase metade da sua população vivendo em condomínio em área possível de regularizar ou com a necessidade de regularização. E isso não pode ser simplesmente ignorado. Então, uma das ideias desse 3F Cash é trazer autoridades aqui para fazer como nós vamos regularizar isso, inclusive autoridades políticas, né? Presidente da SEDU, presidente da Câmara, governador, Aqui. pessoas que possam trazer um horizonte para essas pessoas que têm essa necessidade de ter o seu lar. Então, o 3F Cash tem essa finalidade. A gente tem o 3F Club, que a gente também vai começar a fazer algumas coisas. Espero que o Bruno seja a liderança desse projeto, porque ele está envolvido nessa questão de esporte, mas não só esporte. A ideia do 3F Club é pensar no bem-estar do condomínio, no bem-estar do condomínio. Então, nessa questão de convivência, é como se fosse uma comunidade voltada para o bem-estar. E a gente sabe que esporte tem a ver com bem-estar. O 3F Command é uma coisa mais interna, né? É uma coisa da gente começar a ter informações de como a gente vai aperfeiçoar os nossos serviços e entregar algo de qualidade para os clientes. Tem o Indique Ganhe, que a gente vai lançar agora também. A gente já teve uma experiência, a gente vai colocar essa experiência em evidência para vender para o outro. E o Indique Ganhe é para aquelas pessoas que acreditam no trabalho da gente e possam indicar para outros, sabendo que a gente vai efetivamente fazer um trabalho tão bom quanto para aquele outro. E aí, obviamente, ela vai ganhar, porque é aquilo que a gente falou do ganha-ganha. Né? Se eu tenho conhecimento, você tem conhecimento, nós dois ganhamos. A mesma coisa. Se alguém me indicou e eu vou ganhar um dinheiro com isso, por que não aquela pessoa ganhar também? Então, a gente tem o Startup 3F, que foi um projeto interno que a gente fez aqui, que era meio que um aprendizado, e agora eu quero colocar isso de fato em evidência, eu quero colocar que isso aconteça, para a gente não ficar fazendo projetos e morrer ele internamente. Só que tem coisas que elas precisam maturar, as pessoas precisam estar melhor preparadas para conduzir algumas coisas, e às vezes esse melhor preparo leva tempo. Então a gente tem uma série de projetos que a gente vai colocar em prática. Eu vou dar spoiler só de alguns, que são esses. Talvez surpresa. Os desafios, como é que vai ser? Teremos desafios internos, que a gente pretende, como eu disse, trazer também o cliente para esse desafio. A gente vai ter o desafio esporte interno. Nossa, que legal. E a gente vai, óbvio que é voluntário, aquele cliente, aquele condômino, aquele parceiro que quiser participar, vai estar de portas abertas. Porque a gente sabe, a gente tem prova viva aqui de que isso faz muito bem para a saúde, né? A gente fez esse... Com limite, muito bem. Eu tenho um pessoal aqui muito competitivo. Muito competitivo. Então, às vezes, fugiu a mão. Então, a gente está trabalhando esse projeto, inclusive, para dar limites, para que o excesso de competição não traga prejuízo, e sim benefício. Mas a gente tem
casos concretos, né? O Geraldo participou disso, ele fez alguns exames antes e fez outros exames depois e comprovadamente para a saúde dele foi... Tava todo mundo bem, a única coisa que a gente tinha era privação de sono. Mas de resto... Dormir meia-noite, acordar 3 horas pra continuar andando, coisa besta, pouca coisa. Mas isso faz bem para a saúde, a gente precisa cuidar do corpo para a gente ter uma mente saudável. Então, Dormir o que a também gente faz tenta bem. fazer na 3F é isso, cuidar do corpo e da mente, porque aí a gente vai prestar um melhor serviço. Meu Deus, mais desafios. Senhor, não sei se eu tô preparada pra isso não, mas... Bom, vamos, como a gente definiu um ok. pré-tempo, a gente vai para as últimas 2 perguntas. Ah... Por que a gente não faz em vez de perguntas, a gente não faz uma brincadeira diferente? Já que hoje a gente que tá perguntando, né? A Vamos. gente tem... Eu A fico gente até vai com medo de decidir vocês serem aqui. vingativas. Uma Qual o palavra... condomínio de número? 141, brincadeira. Engraçado que sou eu que gero o número de todos, hein? Pois é, você sabe 141? Eu falei que eu gero o número. Pior que eu perguntei, mas eu tô tentando lembrar qual é. Ela me de quê? A gente vai falar uma palavra, lógico, relacionada a 3F. E aí você vai ter que... Primeira coisa que vem na sua cabeça. E se não vier nada da minha cabeça? Sempre tem que vir. Sempre, O senhor é um cara que não para de pensar, então sempre tem que vir alguma coisa. Vamos lá. Vou começar por uma fácil, 3F. Mais rápido, tá? Ah, é rápido? É. 3F. O local que me estrutura. Você quer que eu fale? Futuro. Que me estrutura. Futuro. A 3F, de fato, referência no Brasil de melhor prestadora de serviço em condomínios. De... A gente fala a frase e ele fala uma palavra. Mudou a brincadeira, vai. Vai? Não é. É tipo, a gente vai falar empresa e uma palavra. Ele fala uma palavra só. Tá bom, então vai. Nosso maior Ou seja, diferencial. a gente não sabe brincar. Não, na ideia eu tava certo na minha ideia, mas vai. Nosso maior diferencial. Conhecimento. Vixe, Maria, agora vocês me pegaram. Ah, você quer me pegar despreparado, mas você também não está preparada, né? Nossos valores. Ética, É uma palavra. lealdade. Você falou nossos no plural, por isso que eu me vi no direito de falar 2. O que entregamos? Qualidade. Acima de tudo. Nosso diferencial. Ele falou já. Conhecimento. Ai, já falou. Nossa cultura. A gente está aperfeiçoando a cultura. Responder em uma palavra aí é complicado, mas se eu for usar uma palavra de cultura, também seria lealdade. Que ela abrange muita coisa para mim. Nossa missão. Excelência. Trabalhar aqui é? Maravilhoso. Ou desafiador. Você escolhe. Pode ser um desafio maravilhoso. Mas já quero uma palavra, maravilhoso ou desafiador. 3Fcast. Referência. A equipe é? Muito boa. Muito boa. Ela é muito boa. Ou ela é boa? A gente precisa melhorar muito ainda, mas eu estou com a equipe muito envolvida nesse processo de melhoria. Agora deixa uma palavra para quem vai ver a gente. Pra quem vai Fala, ver nossa, esse essa excelentíssimo. é a empresa. Uma palavra só Uhum. ou uma frase? Uma palavra. Excelência. Eita, como ele é bom. Acho que é isso, né? É porque a excelência brincadeira. abrange muita coisa. É isso, então. Bom, pessoal, então muito obrigado por cada um de vocês. Vocês viram aqui que elas me arrocharam, mas eu vou dar a palavra para elas encerrarem. O encerramento é com elas, já que foram elas que fizeram a entrevista. É isso, gente. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Nos siga onde? Calma. Essa entrevista com o dono da 3F, Gilson Ferreira, o CEO. Nos siga no nosso Instagram 3F Condomínio. Se inscreva no nosso canal 3FCast e venha trabalhar com a gente. E venha conhecer a gente. Venha conhecer nosso local de trabalho. Vem gravar um podcast, vem que tem espaço para todos. Venha se sentir em casa igual nossos clientes se sentem aqui com a gente. Obrigado, meninas. Thank you. Tchau!